Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Entrando aqui ao vivo. De foco, principalmente. Olá! Oi, Mi, tudo Oi, bem? oi, Karina! Boa tarde! Boa tarde. Tudo jóia, Michele? Como você tá? Tudo ótimo, feliz de estar aqui mais uma vez para mais uma live falando sobre os noves, essa consistência que a gente vem criando aí há mais de um ano. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente esmiuçar mais um tema tão importante, tão incrível, né? É a transformação que é capaz de gerar quando a gente olha para ele com amor. Ai, que ótimo, Mi. Que ótimo. Também estou muito feliz de estar aqui hoje. Você me ouve bem? Eu estou Te com o fone aqui, ouvindo. ouvindo bem? Pessoal aqui também, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Hoje o tema da nossa live, dando continuidade às nossas lives preparatórias para o Retiro dos Nove, que nós conduzimos aí o ano passado, a primeira edição, esse ano a segunda edição, já tem data marcada aí, né, em outubro, a gente vai falar mais sobre isso durante o decorrer da live. Então, hoje é uma live para a gente falar um pouquinho sobre um ponto central na personalidade 9, que são as distrações e a perda do foco, né, Mi? Sim. Antes da gente começar a falar um pouquinho, então, sobre esse tema, nós vamos nos apresentar rapidamente para quem ainda não nos conhece, não conhece o nosso trabalho, né? Eu sou a Karina, trabalho com desenvolvimento humano, constelação familiar, com o Enneagrama, e o Enneagrama mudou a minha vida, como tipo 9. A partir do momento em que eu conheci essa ferramenta, essa mandala, enfim, isso mudou a minha vida, me tirou de alguns automatismos e hoje eu levo isso para as outras pessoas e uso muito todos os dias na minha vida, né? Mi, Muito se apresentar. bom, Ká. Eu também sou, assim como você, né? Sou uma pessoa que tem uma paixão muito grande por viver. Eu sou apaixonada, assim, pelo universo que existe em cada ser humano e principalmente o universo que existe dentro de mim, né? E o quanto eu pude descobrir, explorar e destravar todos esses potenciais. Eu venho de uma formação de engenharia química, então trabalhei numa carreira tradicional. E nos últimos anos fiz uma transição para também trabalhar com desenvolvimento humano, para me aprofundar na ferramenta do Enneagrama e para ajudar as pessoas a explorarem esse universo interno, a despertarem o seu potencial. Então, hoje eu atuo como mentora de autoconhecimento e como especialista em Enneagrama, treinando outros profissionais para utilizarem essa ferramenta nos seus atendimentos e cada vez mais vou expandindo esse olhar, né, para esse trabalho para a consciência humana, para a elevação dos nossos processos, né, de tomada de consciência. Então, eu me sinto uma trabalhadora da luz, uma trabalhadora da consciência, né? Iniciando por mim, que eu acho que esse foi o meu grande aprendizado. Não é sobre servir aos outros, sobre me sacrificar para servir aos outros. Mas, assim, o meu maior objetivo hoje é conseguir viver uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida de abundância, de alegria, de amor e conseguir transmitir isso para as pessoas, não só através do meu trabalho, mas através de todas as áreas da minha vida. Ai, perfeito, Mi, perfeito. Acho que a ideia é essa, né? De dentro para fora, transbordo, cuidar da gente para que isso afete o mundo de forma positiva. Então é maravilhoso isso. Estou contigo nessa. E aí, hoje nós escolhemos falar sobre um tema que influencia diretamente a nossa vida e influencia diretamente a vida de todos os seres humanos, na verdade, né? Então, acho que assim, é um Uhum. desafio das pessoas como um todo, independentemente do tipo de personalidade, manter o foco além das distrações. Mas na personalidade 9, nós vamos falar um pouquinho de como isso age, de quais são as armadilhas que nós já identificamos em nós, nos outros, e as possibilidades que a gente tem de minimizar, eliminar, de vencer essas etapas e manter o foco
além das nossas distrações, né? Então a gente vai falar um pouco dessa mecânica na personalidade 9. E aí, para dar um contexto desse tema de distrações e foco, eu queria fazer uma introdução, depois vou passar para mim também, introduzir um pouco esse tema, como é para ela, do que é a distração, né, na minha visão. Então, eu gosto muito de, sempre que eu vou falar de um tema, olhar no dicionário o significado das palavras. E quando eu fui buscar o significado da palavra distração, ela é a falta de concentração dos sentidos. Então, imagina, é a falta de concentração dos teus sentidos em direção a algo. E aí você define o foco, né? Foco, ponto para o qual você converge a tua energia e a tua atenção. Então, você vai lá, define um objetivo na tua vida, define um foco, define algo que você quer alcançar. E para que você chegue nesse lugar, você precisa convergir a tua atenção para esse lugar, a tua energia para esse lugar. Imagina que o foco está aqui, você precisa fazer uma linha até lá. E nessa linha, você vai ter vários afluentes, né, várias linhas ali, que podem te levar para as distrações. Podem tirar a concentração dos teus sentidos, da tua energia, e fazem com que você desvie desse foco. Fazem com que você não chegue, ou muitas vezes se atrase muito para chegar nesse objetivo que você definiu, né? Então, assim, acho que a gente precisa olhar a distração neste formato, né? São coisas que nos impedem de chegar até onde a gente definiu, né? Daquela maneira, para que a gente possa falar um pouco de como ela age no tipo 9, de como o tipo 9 tem essas distrações, né, Mi? Quer Perfeito. complementar? Quer falar? Sim, eu gostaria de complementar, porque eu adoro essa definição de que a gente foca e as distrações, elas impedem a gente de direcionar. E quando você traz isso, a gente tende a levar a nossa mente para esse lugar de eu preciso focar no meu objetivo, naquele lugar que eu quero alcançar, que é super válido e é importante a gente focar nisso. Porém, muitas vezes a gente precisa focar não no caminho não no lugar onde a gente quer chegar, mas a gente precisa colocar o nosso foco no que está acontecendo no momento presente. A gente precisa colocar o nosso foco para o que está acontecendo dentro da gente, como reação ao que está acontecendo fora. Então, muitas vezes, o próprio objetivo pode ser uma distração, aquilo que a gente de fato precisa focar. Então, acho que uma das coisas que a gente vai precisar definir aqui para as pessoas é como é que eu escolho o meu foco? Antes de saber o que é distração, o que não é. Porque eu falo por mim, a gente vai trazer exemplos nossos também, mas muitas vezes o meu trabalho, que teoricamente era o meu principal foco, era uma distração. Se tornou uma distração em determinados momentos na minha vida. Então, como que a gente sabe qual é o foco que eu preciso determinar e qual é o processo de distração? Como é que eu identifico isso, né? Mas eu tô super alinhada que é exatamente isso. E eu gosto dessa palavra, os sentidos. Não é só o foco da visão, mas é onde eu coloco a minha atenção, o meu olhar, o meu paladar, né? O meu tato, o meu trabalho. Então, é muito mais complexo do que simplesmente uma falta de atenção. Uhum. Perfeito, Mi. Perfeito. Acho que a tua fala, ela introduz essa questão, né? Acho que se a gente pegar a tua fala, a gente já vai começar a levar para como a gente elimina, como a gente minimiza. Mas o primeiro Vamos ponto que voltar. você colocou é muito importante. Como a gente reconhece que aquilo é uma distração ou não? Como a gente reconhece que aquele foco ou aquele objetivo foi definido com consciência, foi definido de forma consciente, né? Então, quando a gente olha para essa questão da consciência, da inconsciência, na personalidade 9, quando a gente está no automatismo dessa personalidade, então quando a gente está ali ainda sem conhecer como a nossa personalidade funciona, quando a gente está em looping ainda com os mecanismos da nossa personalidade, é comum que a gente não consiga reconhecer que uma tarefa que a gente está fazendo, que uma relação que a gente tem, que um convite que a gente aceitou, tudo isso podem ser distrações. A gente começa a ficar sem essa percepção clara quando a gente está no automatismo da nossa personalidade, né? Então, como personalidade 9, é importante que a gente conheça os mecanismos da nossa personalidade para dar essa visão mais
clara, Mi, né, que você está trazendo, Uhum. que é, antes da gente eliminar as distrações, a gente precisa saber o que é a distração, quais são as distrações, né? O que nos E acho que distrai, geralmente, que né? nos Uhum. distrai, quais objetivos fazem sentido, quais não fazem, porque normalmente essas coisas vão mudando ao longo da vida também, natural, não tem problema. Mas acho que pegando essa linha, né, Mi, acho que a gente pode falar um pouquinho das distrações comuns e depois a gente já vai entrando é, em como eliminar, né, em como fazer, quais são as dicas que a gente aplica na nossa vida para eliminar. Como a gente é pego, de repente, Uhum. a gente volta para o foco, enfim, como a gente trata isso na nossa vida e como a gente tem isso claro para nós, né? O que é distração, o que não é, como a gente trava essas nossas lutas diárias. Uhum. Quando a gente fala do que são as distrações, para que as pessoas possam reconhecer, acho legal a gente falar um pouco, Mi, de como essas distrações estão ligadas com os mecanismos da personalidade, né? Uhum. Então, assim, eu vou abrir aqui falando, e aí vou passar a palavra para você também dar a sua contribuição, que é sempre maravilhosa. A nossa personalidade 9, todos os tipos de personalidade, eles são compostos basicamente por um vício emocional, um vício mental e um mecanismo que defende toda essa personalidade, que defende todo esse funcionamento, né? E a personalidade 9, ela tem um vício mental e muitas vezes está ligado a uma menos-valia. E muitas vezes está ligado a uma incapacidade. Então, eu defino um objetivo, eu tenho uma vontade, aquilo brilhou os meus olhos, aquilo entrou no meu coração, eu senti que era aquilo que eu queria, mas com o passar do tempo, essa minha fixação mental, essa minha crença mental, faz com que eu comece a olhar para esse objetivo e achar que eu não sou capaz. Ou achar, no fundo, que eu não sou tão importante, ou não sou tão bom, ou não sou tão digna de chegar a esse objetivo, e isso vai perdendo o brilho, vai perdendo a importância e eu volto a ter distrações. Então, quando a gente olha por esse lado, a distração ela é algo muito mais profundo do que simplesmente adiar aquilo que precisa ser feito. Ela entra como uma forma de nos proteger de sentir essas dores tão profundas da nossa fixação mental, por exemplo. O Uhum. que você acha? Uhum. Faz sentido essa Total, linha? com certeza. E aí você já começa a diferenciar, né, o que é a distração para um 9 versus para qualquer outra pessoa de outros tipos de personalidade. Porque quando a gente olha para o comportamento de se distrair, ele é comum, né? Quantas pessoas passam o dia nas redes sociais, têm dificuldade de focar em uma tarefa, começa uma atividade e não termina, ou define um foco e não vai até o fim. Então, isso são comportamentos comuns para todas as pessoas. O que diferencia esse comportamento que é mais comum, é mais presente, mais predominante na personalidade 9 é o que está acontecendo dentro dele quando ele faz isso. E uma das coisas é o que você trouxe, essa crença de o que eu tenho para fazer não é tão importante assim. Esse meu objetivo não vai fazer tanta diferença. Ninguém me ouve, ninguém dá atenção ao que eu faço. Se eu conquistar, se eu não conquistar, não tem problema. Então é aquela coisa de, eu nem queria tanto assim. Então é um processo mental de desvalorizar os próprios desejos, as próprias necessidades, as próprias prioridades, de não ver importância, de não ver valor naquilo que vai ser feito, né? Mesmo que seja algo importante para si e que traga também contribuição para as pessoas, né? Então esse é o primeiro ponto primordial. E um segundo mecanismo que eu acredito que no 9 é muito diferente de outras pessoas, é o que você já mencionou do mecanismo de defesa. Como que a nossa psique protege essa estrutura ou impede a gente de entrar em contato com essa dor. É através tecnicamente a gente chama de narcotização, que é um adormecimento, é uma anestesia da própria experiência interna. Então é como se a gente, né, no termo coloquial, a gente esquecesse daquilo que é importante. Então, o 9, ele vai se distrair, mas ele vai se esquecer do que é importante, né? Muitas vezes ele vai esquecer do que ele tem que fazer, vai esquecer uma reunião, vai esquecer que ele marcou um horário, vai combinar algo e vai esquecer de fazer, ou vai colocar uma tarefa lá. Então, esse autoesquecimento, esse apagamento, né, da própria consciência mesmo daquilo que é importante, é um mecanismo muito profundo
que a gente, né, precisa conseguir vencer para entrar em contato com esses processos internos. Então, às vezes, são coisas simples, como esquecer uma chave, esquecer uma mala, esquecer um documento, esquecer uma reunião. Então, esses são gatilhos para nos mostrar que a nossa distração, essa imagem que eu tenho, Caio, não sei se é para você, mas é como se fosse uma pessoa que está sob efeito de maconha. Quando você imagina, né, a maconha, ela é uma droga, quando usada num contexto de droga, de entorpecimento, que faz a pessoa ir para um espaço que não é de hiperativação mental, não é de hiperativação física, mas é de narcotização, né? Vai para aquele limbo, aquele marasmo, aquela lentidão, uma letargia. Então, é assim que a distração se apresenta no 9, né? Ele vai se esvaziando da energia para focar naquilo que ele precisa focar. Perfeito, Mi, perfeito. E aí, imagina só, né? Então, o 9 a gente está falando que ele tem uma fixação mental que faz com que ele use distrações para se proteger de entrar em contato com essa dor de valer menos, de não ser tão importante. Aí, para manter esse mecanismo de fixação mental funcionando, a gente recebe uma anestesia corporal, que é essa narcotização que a Mi está falando. Então, para eu não sentir essa dor, eu vou me anestesiar. E anestesiada, eu consigo passar pela minha vida 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, esquecida, realmente esquecida daquilo que eu acho importante, daquilo que eu vim fazer aqui, daquilo que eu gostaria de realizar. Né? Não, eu não gosto da palavra obrigação, mas aquilo que eu gostaria de realizar, aquilo que faz o meu coração brilhar, aquilo que faz eu me sentir viva, eu me esqueço e vou vivendo nessa letargia, nesse limbo, como a Mi falou, muitas vezes em automatismos de tarefas, em automatismos de hábitos, né, buscando conforto em todos os hábitos para poder me sentir um pouco melhor, para poder sanar um pouco essa dor. Né? Então, a distração no 9, a gente pode até falar que a distração é uma forma de proteção para o 9. Né? Então, é uma forma de defesa que o 9 tem para não entrar em contato com essas profundas dores que a gente está falando aqui, destes mecanismos da nossa personalidade, né? E essa distração, ela está a nosso serviço. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente olhar para as distrações dessa forma. A gente não querer excluir essa distração da nossa vida, a distração é ruim. Não, é olhar para ela e ver que ela está nos protegendo de algo que às vezes a gente não consegue encarar sozinho. Então, acho que esse é um ponto legal também para trazer. E nessa linha, Mi, quando a gente fala também do vício emocional do 9, que é o desengajamento do coração, né, que é aquele adormecimento, aquele esfriamento do nosso coração, ele contribui também, né, para as distrações. Então, imagina o funcionamento da personalidade em looping. Eu tenho uma crença de que eu sou menor que os outros, de que eu não sou tão importante, de que eu não faço tanta diferença. Eu tenho um mecanismo de defesa que adormece e anestesia o meu corpo, faz com que eu perca energia, faz com que eu esqueça, faz com que, enfim, uma série de coisas aconteçam. E eu tenho um coração que às vezes fica morninho, adormece, desengaja, e quando eu olho aquele foco, aquele objetivo, ele parece que não é mais tão importante. Ele parece que não brilha mais o meu coração, porque o meu coração está desengajado, então eu não sinto mais o que eu estava sentindo por esse foco, por esse objetivo. Então, imagina como é difícil para as pessoas da personalidade 9 realmente manterem o foco dentro do automático da personalidade, né, gente? Então, tudo que a gente está falando da ação desses mecanismos, né, Mi, do mental, emocional, todo esse conjunto, no automático, ele é devastador, né? Ele comanda aí e deixa a gente num looping, né? Com certeza. E sabe, cara, às vezes eu olho assim, né? Quando as pessoas que convivem com 9s, às vezes eu tenho pessoas que chegam para mim e falam: Mi, como que eu faço o 9 da minha vida entrar em ação, né? Ou como que eu faço o meu cliente 9 entrar em ação? Então a gente percebe que existe muitas vezes uma resistência interna para o 9 entrar em ação para aquilo que é importante. E isso frustra as outras pessoas, isso faz com que as outras pessoas se tornem às vezes impacientes com o 9. E a resposta que eu dou é: você não faz.
Porque esse processo de desligamento do coração, ele desliga como se desligassem todos os motores internos. E a única forma de religar é o próprio 9 entrando em contato com essa dor, entrando em contato, né, com esse desligamento de si, para que ele ative o coração a partir de dentro. A gente já vai entrar nas soluções, mas o ponto é, nada externo vai conseguir fazer o 9 se mover, né? É por isso que a gente tá, eu e você, a gente tá engajada em trazer os 9 para esse movimento, em dar para eles ferramentas, né? E a gente sabe o tanto que a gente precisa cutucar, o tanto que a gente precisa chamar e convidar várias vezes, né? Antes de entrar na live, eu mandei mensagem para uns 20 9 no meu WhatsApp. Vem para a live, vem assistir. Então, a gente tem que fazer esse movimento, por quê? Porque é como se você estivesse batendo numa pedra que tá dura, que tá fechada, que tá resistente, que tá congelada, né? E que não consegue mesmo ter o impulso para poder agir para aquilo que é importante. E aí esse é um ponto importante, que você falou muito do automatismo. Não é que o 9 não tem energia para fazer as coisas, muito pelo contrário. O 9 tende a ser um dos tipos mais ativos do Eneagrama. Fazer vários trabalhos, ter vários compromissos, cuidar da família, da casa, dos amigos, de tudo, menos daquilo que é importante para ele. Então é importante ressaltar que não é que o 9 é baixo em energia, mas ele perde energia quando é para fazer algo que é de fato importante para ele, em primeiro lugar. Perfeito, acho que esse ponto é central, viu, Mi? Porque quando a gente fala das distrações, como a gente reconhece que é uma distração, a gente precisa ter esse foco que você disse. O que é importante para mim? Então, por exemplo, eu defino que eu tenho um foco de melhorar a minha saúde, de melhorar o meu corpo, de fazer uma atividade física, de mudar os meus hábitos alimentares. Ok, defini esse foco, tá ali. Como eu mantenho a concentração para chegar nesse foco? Porque aí as distrações, e aquilo é importante para mim, né? As distrações, elas podem aparecer no trabalho, nas relações, em aceitar muitos convites, em aceitar muita demanda, em gastar toda a minha energia para não sobrar a energia necessária para o que é importante para mim. Então, o que você falou é muito central, porque o 9, ele não é aquela pessoa que fica na rede o dia todo, que não faz nada, né? Não é essa a visão do 9 que a gente tem que ter. O 9 é uma pessoa muito ativa e que tem muita energia, mas que muitas vezes deixa essa energia nas distrações, que se apresentam de muitas maneiras, né, Mi? Acho que essa é uma distração. No meu caso, eu percebo que o meu trabalho, muitas vezes, ele é algo que me captura. Eu acho que a distração, para a gente conseguir perceber o que ela é, quando é distração e quando não é, eu acho que uma chave importante que eu refleti esses dias é o que me sequestra? O que me sequestra e desequilibra todo o meu planejamento, tudo aquilo que eu queria fazer. Então, o trabalho é algo que me sequestra e causa desequilíbrios nas minhas relações, no meu cuidado comigo mesma, no meu autocuidado. Então, o trabalho eu preciso tomar cuidado, porque ele é muito necessário, eu amo trabalhar, mas muitas vezes o excesso, o descontrole é uma distração. E olha só, né? Às vezes as pessoas acham que a distração é só o Netflix, e pode ser também, né? Eu tô cheia de coisa para fazer, aqueles memes, né? Tô cheia de coisa para fazer, quarto para arrumar e deito na cama e durmo, né? Deito na cama e durmo. Vou assistir um filme. Então, isso também pode ser uma distração. Como que é isso para você? Esse exemplo assim que eu dei é um exemplo pessoal mesmo, né? O trabalho, ele me sequestra. Então, tem algumas coisas que as atividades da casa me sequestram. Então, assim, as atividades da rotina, o manter tudo funcionando, o manter tudo, muitas vezes me sequestram daquilo que eu preciso fazer realmente. Né? E como que é isso para você? É bem parecido, e eu acho que você citou, né, algumas distrações que são mais fáceis de ser reconhecidas. Se a gente passa muito tempo fazendo um hobby, uma atividade que não é produtiva, aquilo, né, é uma distração. Mas reconhecer que um trabalho, que uma relação, que um hábito está sendo uma distração,
é mais complexo. Para mim é o trabalho também, muitas vezes entra nesse espaço, também rotinas, coisas para fazer. E aí, Cá, uma coisa que eu acho... E aí o Leandro trouxe uma coisa bem legal aqui também, que é necessário remover as barreiras internas. E ele falou, às vezes o que o Nove está fazendo não é algo que é de fato importante e às vezes precisa mudar de caminho. Então é o que você falou, o trabalho nem sempre vai ser uma distração. O trabalho é uma coisa importante que a gente precisa focar. Qual para mim é a chave para entender se algo que eu estou fazendo é uma distração ou é o que eu deveria estar fazendo naquele momento? É presença. É cultivar o estado de presença, é entender, como você falou, isso que eu estou fazendo está drenando a minha energia, está sendo mais difícil de fazer, ou é algo que está fluindo naturalmente, né? Quando algo deixa de fluir, é truncado, ou exige muito esforço, ou me deixa muito cansado depois de fazer aquela tarefa, são sinais do meu corpo de que aquele não é o caminho. E às vezes, algo que momentaneamente é importante para mim, como trabalho, outros momentos pode ser um sequestro. Em outros momentos, o que eu preciso é descansar. O que eu preciso é entender que aquele trabalho, daquela forma que ele está sendo exercido, já não é mais importante. Que eu preciso mudar a rota. Então, para a gente conseguir entender o que é uma distração, não é uma resposta única que sempre vai ser. É a cada momento. Então, a gente precisa aprender a reconectar com as sensações do nosso corpo que indicam pra gente se aquela tarefa está me energizando, se está me trazendo energia, se está me trazendo alegria, né? O prazer é algo assim que é um indicativo muito forte. Se aquela atividade está me dando prazer, é porque o meu físico, né, minha alma está envolvida naquilo. Se aquilo me deixa depois me sentindo culpada, envergonhada, se eu sinto que aquilo, né, me traz um estado emocional negativo, é porque tem algo ali que precisa ser olhado. Então, para mim, a chave para saber se algo é distração ou não é avaliar o meu estado interno enquanto eu faço aquela tarefa ou depois que eu faço aquela tarefa, né? Ou então é isso, né? Quando eu esqueço de fazer algo que era importante para mim. E aí eu falo, caramba, né? Eu tinha aquela uma tarefa que eu precisava fazer essa semana e eu não fiz. Então, se isso acontece, é porque eu estou perdendo, de novo, o estado de presença daquilo que eu realmente preciso focar. Né? Então, volta sempre para o momento presente. A cada momento a gente vai entender se o que a gente está fazendo é distração ou não. Perfeito. Eu acho que é importante isso, Mi. Não é uma definição estática de que isso é uma distração. De repente você precisa mesmo de um momento e assistir o filme. De repente você precisa sim dormir, você precisa descansar, você precisa fazer essa tarefa, ou você não precisa fazer, mas isso não tem uma questão estática. E nem eu, nem a Michelle temos a intenção aqui de determinar o que é distração para as pessoas. Uhum. Então, trazer essa presença, atenção, consciência é um ponto muito chave, né, Mi? É. Porque se eu estou em contato com as minhas emoções, em como eu me sinto, em como o meu corpo se sente, e se eu tenho momentos em que eu reflito sobre isso, se eu tenho atenção a tudo isso, eu consigo definir e muito mais rapidamente eu consigo perceber se aquilo é uma distração ou não e consigo corrigir a minha rota, consigo mudar o que eu preciso mudar, consigo ajustar aquilo que é necessário, né? Exato. E E aí, aí. Hum. pode falar, Não, pode, porque pode. a pergunta que eu me faria e faria para os nove, que a gente vai entrar nisso, é: ok, parece muito simples, né? Que eu só preciso estar presente e reconhecer. Agora, por que é tão difícil estar presente? Por que é tão difícil prestar atenção nas nossas sensações? Por que é tão difícil simplesmente virar essa chave? E aí é onde a gente vai entrar, né, no assunto que a gente está colocando aqui, é porque estar presente vai nos colocar em contato com coisas dentro de nós que são desconfortáveis. Vai nos colocar em contato com coisas que a gente precisa focar a nossa atenção que não são agradáveis, que não vão trazer prazer, como eu falei, mas que na verdade vão apontar para as nossas dores, para as nossas questões mal resolvidas, para as nossas emoções não processadas, para aquilo que não está sendo dito, para os limites que não estão sendo colocados. Então, às vezes, o foco que a gente precisa ter e a falta de presença é porque a gente tem dificuldade de lidar com o desconforto interno. Exatamente por não estar focando, né, Ká? Perfeito, porque a partir do momento em que eu começo a estar presente, eu tenho que lidar com tudo isso que a Mi Exato. falou e tenho que ainda olhar para todo o tempo que eu perdi, que eu desperdicei Exatamente. atrás, Exatamente. que eu poderia Exato. já ter atingido
todas as minhas metas, objetivos, porém, isso vai me causar dor. Exato. E, cara, Então, quando eu... deixa... Pode falar. Eu quero só trazer um gancho para o que você está falando, que a Maristela perguntou aqui. Podem falar sobre o que leva um tipo 9 a ter crise de ansiedade? E o que acontece? O 9 não é o tipo que tem mais facilmente crise de ansiedade, exatamente porque a tendência dele é narcotizar todas as emoções, inclusive o medo e a ansiedade. Agora, quando o 9 está numa crise de ansiedade, é porque ele já passou muito tempo da sua vida ignorando as coisas que são importantes para si. É porque as consequências internas daquilo que ele deixou de fazer estão tão grandes e ele passou tanto tempo que a crise de ansiedade para o 9 é como se fosse um grito de desespero. E aí ele vai para a flecha 6 e ele vive toda a sensação de medo, de pânico que ele tentou evitar. Então ele começa a criar uma tensão interna entre o medo de permanecer naquele lugar que está desconfortável, mas o desconforto de permanecer. E aí, como ele não treinou o músculo de lidar com as dificuldades, de ter as conversas, ele sente essa ansiedade, que é o medo de fazer aquilo que tem que ser feito, o medo de focar naquilo que precisa ser visto. Então, a crise de ansiedade no 9, ela vem quando a coisa já está muito grave. Porque não é o mecanismo principal do 9 lidar com as suas dificuldades. Mas é, de fato, um grito de socorro, de desespero, que as distrações tomaram conta durante muito tempo. Não sei se faz sentido para você, Mari, e para mais alguém aqui que é 9, mas o que eu vejo é isso. E eu vou dar mais um spoiler. Para mim, quando existe o processo de ansiedade, para mim, isso é assim, não sei para Karina, eu agradeço o meu corpo por estar me colocando em estado de alerta, por estar me mostrando onde que tem algo que precisa ser olhado, né? O risco é o quê? É eu buscar só uma medicação, buscar um remédio para o sintoma e continuar naquele lugar de dor, tá? Mas se eu tomo essa consciência de que a ansiedade, para mim, enquanto 9, é bom porque tá me fazendo acordar para as minhas sensações e medos, aí eu vou direcionar a minha energia para aquilo que eu preciso resolver, para aquilo que é importante olhar. Como que é para você, Cá, a sua relação com a ansiedade? Isso faz sentido para você também? Isso que você falou faz muito sentido e eu acredito que a ansiedade ela pode se apresentar com um pouco mais de força para o tipo 9 que tem o autopreservação dominante. Porque o autopreservação ele já traz também um nível de ansiedade em relação ao futuro, de medo, de preparação do que vai vir, e se eu mexer, e se acontecer. E quando junta com essa crise de ansiedade do 9, ela pode ficar mais forte ou ela pode se apresentar mais vezes no 9 autopreservação. Acho que junta um pouquinho o instinto também. Perfeito. Mas, Mi, concordo com você, com tudo que você falou. Acho que esse é o tema. E aí, justamente, a gente traz o retiro dos 9 para que a gente divida com as pessoas um espaço seguro, um momento seguro para que você entre em contato com as emoções que estão gerando ansiedade, com as emoções que a gente deixou de olhar há muito tempo e que a gente pode ali, naquele momento, acessar com segurança e com apoio. Porque essa ansiedade, a gente, como a Mi falou, eu não sei se eu mexo, eu não sei se eu fico onde eu tô, é uma divisão ali que eu não sei o que eu faço. Então, a gente tem aqui o Retiro dos 9 que nós estamos organizando, e inclusive, né, Mi, acho que é importante a gente falar que houve uma alteração em relação à facilitação do retiro. Nós conversamos aí entre nós, eu, a Michelle e o Leandro, facilitamos a primeira edição do Retiro dos 9 no ano passado. Foi um sucesso, foi extremamente enriquecedor para todos que participaram e para nós. Né? Foram, assim, momentos incríveis. E esse ano, por uma decisão pessoal de seguir outros projetos, o Leandro, ele decidiu sair, de facilitar o retiro. Ele está conosco, e está aqui na live, inclusive, ele está envolvido com esse retiro tem a alma dele, né? Tem ali um pedaço dele, ele estará provavelmente lá com a gente, enfim, mas ele não está facilitando. E esse é um comportamento muito admirável, porque às vezes a gente, como 9, precisa saber falar não. Não para aquilo que já não está mais alinhado com o nosso caminho naquele momento, que pode ser que esteve lá atrás e que agora não está mais, né?
Então, eu queria Uhum. deixar aqui, eu já vou passar a palavra para você, Mi, o meu agradecimento ao Leandro. Olha, até falou, senti que precisava dar foco em outras coisas. E é disso que a gente está falando nessa live, Uhum. dessa postura corajosa do 9, de muitas vezes tomar decisões difíceis e desconfortáveis, né? Então, eu queria deixar aqui um agradecimento para o Leandro, por todo o apoio, por tudo que ele fez por esse retiro, por toda a energia e foco dedicados a ele, e saber que as portas estão abertas, saber que o retiro é seu, assim como é nosso. E é isso, né, Mi? Quer É, complementar? com certeza, eu reitero toda a gratidão e também, Cá, essa admiração, porque como a gente sempre fala, né, para nós que estamos facilitando o retiro, a gente também aprende, a gente também se desenvolve, a gente também tem os nossos gatilhos acionados, somos convidados a crescer ao longo do processo. E para mim, né, essa decisão do Leandro, ela foi um ato de coragem, um ato de alto amor e uma prova de que o retiro de fato trouxe para ele os frutos que fez com que ele olhasse com coragem, com sinceridade para aquilo que de fato é importante para ele. E quantas vezes nós do tipo 9 nos permanecemos em lugares que parecem ser bons para a gente, porque um dia já foram, porque a gente não tem a coragem de encerrar ciclos, de falar não, de desapontar as pessoas, de se separar das pessoas ou de quebrar os vínculos. Então, esses são sentimentos que fazem o 9 permanecer no estado de distração. E o Leandro, ele teve, né, o nosso suporte, o nosso amor para fazer essa saída de forma honrosa, de forma nobre. E isso é um aprendizado para o nosso retiro, isso fortalece o nosso campo, isso fortalece o Leandro enquanto tipo 9, e isso com certeza vai reverberar em todos os participantes, não pela ausência dele, mas pelo ato que ele teve, né, de priorizar aquilo que é importante. Então, nós somos exemplos daquilo que a gente quer passar para você. A gente vive na pele tudo que a gente, né, entende que os 9 passam. Então, reitero a minha gratidão ao Leandro, né? Ele está falando, as decisões são difíceis, mas são importantes, né? E a amizade permanece, o amor permanece, a admiração permanece, que é de fato, assim, esse presente que o 9 tem dentro do coração, de ser amoroso, de ser inclusivo. E a gente percebe que a gente não precisa se sacrificar para pertencer e para receber o amor e ter esse vínculo nas relações, né? Que acho que esse é um grande ponto de distração para o 9, o medo de perder os vínculos, o medo de desapontar. Então, quando a gente consegue quebrar os vínculos que não estão nos nutrindo, a gente se fortalece e a gente consegue de fato focar nossa energia naquilo que é importante. Então, gratidão, Leandro, por nos ensinar tanto, né? Por trazer pra gente esse exemplo de que a gente, e eu e a Karina também, para a gente permanecer, a gente precisou passar pelos nossos processos, a gente precisou olhar para o que a gente estava se distraindo, né? E de fato voltar a nossa energia para algo que continua sendo importante para a gente. Perfeito, perfeito. E acho que esse impulso que a gente está trazendo aqui, o nosso convite é que para que você acesse ele, para que você esteja com a gente na segunda edição do Retiro. Então, a gente já vai falar aqui de alguns mecanismos, de algumas formas de eliminar as distrações, de minimizar as distrações, mas antes eu quero fazer um convite para você, que tem personalidade 9, que conhece alguém. Esse retiro que vai acontecer em outubro, do dia 24 ao dia 27, a segunda edição do Retiro dos 9, é extremamente importante para quem tem personalidade 9. É um espaço seguro para você acessar as suas emoções, para você acessar os seus medos, para você entender como você funciona. Porque não adianta você ter presença, você prestar atenção e não reconhecer o funcionamento do teu corpo. Quando você sentir raiva, como fica o teu corpo? Como fica a tua mente? Como você se comporta? Quando você está triste, qual é a tua tendência? Como você lida com a alegria? Como você lida com os desconfortos? Né? Como o teu corpo lida? Então, durante o nosso retiro, você vai ter um aprendizado mental, emocional e físico para você levar esse aprendizado para o teu dia a dia. E minimizar aí automaticamente as distrações, porque você vai reconhecê-las com mais facilidade. Uhum. Sair do automático num espaço seguro, num lugar maravilhoso em São Roque, que é o Instituto Rex Thomas, com toda a proteção, com uma alimentação deliciosa,
né? Então, assim, não vai ter Saudável. sofrimento saudável. Gente, não vai ter esse sofrimento, não, que vocês estão pensando. Vai ser gostoso, né? Porque o 9 às vezes, vai falar, ai, nem vou, porque, nossa, Vai ser calma, é um sofrimento que você vai. desconfortável. Ai, não, nem É, quero mais esse retiro. Não, gente, é um espaço seguro, gostoso. Olhem os depoimentos aí, né, Mi? Quer complementar aí com alguma com coisa do nosso retiro? certeza. Eu acho que uma das coisas assim, né, que é importante a gente ressaltar é a dificuldade que o 9 tem de reconhecer aquilo que é importante para si. E esse retiro dos 9 é uma oportunidade que pessoas de outros tipos de personalidade adorariam ter. Um espaço só com pessoas que são parecidas com você, com técnicas, com ferramentas, com abordagens que vão ajudar os problemas específicos que você passa, com pessoas que somos nós, os profissionais, os facilitadores, que tivemos uma trajetória, que passamos por isso e que vamos trazer todos os recursos. Então, isso é um presente, isso é uma oportunidade que passa, né? E que muitos noves fazem o quê? Se distraem. Ai, mas eu já combinei uma viagem com a minha família, mas eu não tenho dinheiro para priorizar. Ah, mas. E aí as distrações vêm. Agora, para os noves que de fato escolhem olhar para si, investir em si, passar 3, 4 dias imerso no seu próprio mundo interior, porque por mais que a gente vai trazer atividades em grupo, coisas que são coletivas, você vai estar fazendo um mergulho interno em você, então você vai estar aprendendo a reconhecer dentro de você os sinais de que algo não está bem, de que algo precisa ser mudado, né? De que algo. E você vai ter os recursos para fazer todas essas mudanças. Você vai conseguir se fortalecer internamente, como a Karina falou, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para lidar com as coisas que não estão sendo lidadas na sua vida. Então, é uma oportunidade que requer foco, requer a disciplina de tomar a decisão, fazer o investimento, se organizar e colocar isso como prioridade. Né? Porque só o fato de fazer esse movimento já sinaliza para a personalidade que, opa, a gente não vai precisar mais ficar nesse estado de sofrimento. Quem acha que o retiro é sofrimento, na verdade é porque já está sofrendo. É porque já está em sofrimento, né? E o medo de ir para o retiro é o medo de acessar esse sofrimento diretamente. Só que é isso. Você que decide não ir, você vai continuar sofrendo. E como o mecanismo do 9 é narcotizar, isso vai continuar, né, tomando, drenando a sua energia até virar uma crise de ansiedade, uma doença, algo muito pior, muito mais difícil lá na frente, né? Então, assim, é um convite vigoroso mesmo que eu estou fazendo aqui, porque é isso, sabe? É de fato um lugar para gerar mudança. E a gente sabe que tem muito potencial no 9. A gente sabe que quando o 9 consegue focar a sua energia, e a gente vai, né, falar disso agora, ele provoca transformações enormes, não só na sua vida, mas ao seu redor. Então o mundo está precisando dessa energia amorosa, dessa força, dessa capacidade de realização, de mudança que o 9 tem. Só que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente continuar se distraindo daquilo que a gente precisa fazer. Perfeito, Mi. E no retiro você vai ter uma oportunidade única de relembrar quem você é. Uhum. Então, assim, quem é 9 no retiro, você vai se lembrar quem você é. Você vai acessar toda essa tua potência. E é isso que você Uhum. vai levar para o dia a dia, né? Com Mas, Mi, vamos certeza. lá. Então, vamos falar aqui alguns movimentos que a gente faz, algumas Uhum. técnicas que a gente usa, quais são algumas coisas que a gente faz para evitar as distrações, né? Uhum. Acho que o primeiro a gente já trouxe que é presença, Uhum. estado de presença. Presta atenção em você, presta atenção nas suas emoções, se avalia se aquilo faz sentido para você ainda, como que tá, nananã. Acho que presença é um dos pontos, né? Um outro Perfeito. ponto que eu anotei aqui para a gente falar é movimento, né? Aham. Acho que isso aí É já o que tá eu meio tava. clichê, mas, gente, é movimento. Movimentar o corpo, fazer uma caminhada, pular corda, é, andar de bicicleta, dançar, movimento, Uhum. né, Mi? Com certeza. Respiração. E às vezes é uma coisa simples, né, Cá? Porque, claro, que você tem uma prática física, praticar um esporte, fazer uma yoga, tudo isso ajuda. Mas a gente sabe que para o 9 é difícil ele conseguir incluir uma prática. Então,
pode ser simples, pode ser levantar da sua cadeira, espreguiçar, sabe? Só o ato da gente espreguiçar, a gente já movimenta energia interna, sair do seu lugar, do seu ambiente, dar uma volta no quarteirão, uma caminhada. Então, claro que isso é bom para todas as pessoas, mas para o 9 isso é fundamental, porque o mecanismo de distração do 9, ele é físico, ele é visceral, é energia estagnada no corpo. Então, o caminho para o 9 sair da distração e acessar aquilo que ele precisa focar é através do corpo. Então, muitas vezes, quando eu tô perdida, tô na frente do computador, não tem nenhuma distração do meu lado, eu tô só com aquela tarefa, que é aquilo que eu preciso fazer e não sai. Opa, se não tá saindo é porque tem algo aqui que tá me incomodando. Então eu saio do meu prédio, dou uma caminhada, às vezes de meia hora, 15 minutos, uma hora, dou aquela oxigenada e aí eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Mesmo que eu não faça naquele dia, mas o meu nível energético muda, minha mente ela acessa com mais clareza. Então se a gente estiver nesse estado, né, de procrastinação, de distração, não é continuar tentando, lutando, é movimentar. E ter essa consciência de que para nós, o tipo 9, o movimento é a chave para a gente acessar a nossa intuição. O movimento é a chave para a gente reengajar o nosso coração, né? A ordem para a gente acessar as coisas é o corpo, e aí a gente liga o coração e aí a gente liga a mente. Ou o corpo vai ligar a mente para a gente ativar o coração, mas precisa começar pelo corpo, precisa ativar o movimento, respiração, caminhada, que isso vai fazer a gente direcionar a nossa energia para aquilo que precisa ser feito. Que às vezes vai ser descansar, né? Às vezes vai ser não fazer o que a gente estava fazendo. Mas a gente só vai saber se a gente estiver presente e se a gente movimentar o nosso corpo. Perfeito, Mi. O movimento ativa a nossa clareza mental, a nossa intuição. As melhores ideias que eu tive, eu estava fazendo uma caminhada, então está na caminhada, de repente começa a surgir aquele turbilhão de ideias, né? Então, acho que isso é muito importante, muito clichê, gente. E aí, só tem um desafio, né? O 9 tá lá, embrenhado ali na atividade, lutando para fazer o negócio, não tá saindo, ele precisa dar essa pausa, movimentar o corpo, e muitas vezes ele não vai. Muitas vezes ele não levanta o bumbum da cadeira, ele faz. E eu falo isso porque nós temos essa luta diária também, né? Aí uma técnica, uma dica que eu dou nesse momento é: elimine as negociações mentais. Porque muitas vezes o que vai te impedir de colocar o teu corpo em movimento são negociações que você está fazendo na tua mente. Então você está lá fazendo, você vê que não está saindo e de repente começa, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, mas se der isso, conversas mentais. Esse é um sinal que você precisa levantar. Começou muita conversa mental, desliga, levanta. Né? Então, presta atenção nesse sinal. Né? De manhã, por exemplo, eu tenho que fazer as minhas atividades físicas. E eu já me comprometi comigo, sem negociação mental. Porque eu acordo, já vem. Mas tem o trabalho para entregar, mas tem isso para fazer, mas tem aquilo para... Mas tem as crianças, mas tem não sei o quê. Pum, desliga, vai fazer. Não importa, vai fazer. Põe o corpo lá para põe aquilo na sua agenda e segue, desliga um pouco as negociações mentais. E no retiro a gente tem essa prática. Em alguns momentos a gente precisa fazer ativação do corpo. E aí você vai aprender umas técnicas bem, como a Mi falou, básicas que funcionam muito, que levam 5 minutos para de repente você subir a sua energia movimentando o corpo de uma forma super prática, né, Mi? Com certeza, Ká. Um outro ponto que eu gosto de trazer como uma técnica, como uma prática e uma habilidade que a gente vai desenvolver é uma ação rápida. Para quem já conhece o Enneagrama, sabe, né? A Karina trouxe aqui um pouco da estrutura da personalidade, a fixação mental, a paixão. Quando a gente está vivendo a nossa essência, quando a gente está vivendo o nosso estado mais elevado do tipo 9, o coração do 9, ele tem um estado emocional elevado que a gente chama de ação certa. Ou seja, o nosso coração, ele tem a capacidade emocional de saber exatamente o que ele precisa fazer naquele momento. Só que quando a gente está preso na personalidade, a gente não acessa. E o que eu tenho notado cada vez mais é que a ação certa, ela é rápida. Ela não passa por essa negociação mental. Ela vai do coração direto para a ação. Então, quando a gente aprende a reconhecer que o nosso coração fala, faz isso, esse é o caminho. Quando a gente reconhece esse sim da nossa alma, a gente precisa agir rápido. Tá? A gente precisa tomar. Então, assim, se eu sentir que
tá no retiro do 9 é para mim, é isso que a minha alma deseja, eu preciso passar o Pix naquela hora. Porque se eu não faço, eu caio em todos os padrões da personalidade, despriorizo aquilo que meu coração já falou que é o caminho. Então, uma coisa que eu aprendi, Cá, quando eu sinto uma energia interna de uma direção que eu sei que aquela direção é a que eu devo tomar, eu faço uma ação rápida. Às vezes é um telefonema, às vezes é falar um sim para uma pessoa. Depois eu me viro como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, como que eu vou me planejar, mas eu faço uma primeira ação, um primeiro movimento, alinhado com aquela decisão que veio do meu coração, que vai me colocar em movimento. Então essa ação rápida, quando a gente acessa esse estado emocional engajado, é muito importante, porque ela vai nos colocar em movimento e ela vai mandar esse sinal retroativo para o nosso cérebro de que, opa, eu posso confiar em você, eu posso te falar o seu caminho, porque você vai estar pronta para seguir esse caminho. E aí o universo vai colocando as oportunidades e as coisas passam a fluir com mais naturalidade. Então, presença, movimento do corpo, diminuir as negociações mentais, aprender a reconhecer quando o coração tomou uma decisão e fazer uma primeira ação rápida, antes que a mente comece os processos de negociação. Perfeito, Mi, perfeito. Ações rápidas. Exatamente. Levantou, eu já ponho na roupa, já saio da viagem, eu não quero nem saber. Exato. Rápido. Tem que ser o que você falou, vamos assumir esse compromisso. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que é bem interessante, é falar não, né? Falar não para uma demanda, não se envolver em demandas que não são suas, falar não para vínculos, saídas. A gente até falou um pouquinho aqui, né? Como o Leandro fez corajosamente, falou não, eu não quero ser, não está no meu caminho ser facilitador esse ano. Então, falar não. Muitas vezes os convites parecem ser maravilhosos, dói o nosso coração ter que falar não, mas às vezes a gente vai precisar falar não, né? Muitas vezes a gente vai precisar falar não para aquilo que não está no nosso foco, para aquilo que não leva para o nosso objetivo, né? Exato. E lá no Retiro a gente também vai trabalhar muito falar não, a gente vai aprender com o corpo a falar não. Como é o meu corpo quando eu falo não, né? Muito legal. Isso para o 9 é tão difícil. Eu me lembro, assim, de mais nova, que falar não aparecia como uma possibilidade para mim. É como se eu nem imaginasse que eu poderia falar não. E isso vale principalmente para as pessoas especiais da nossa vida. É difícil falar não para o pai, para a mãe, para um irmão, para um parceiro, para uma parceira, para um filho, né? Para um projeto que parece bom, para um chefe. Como é que eu vou falar não para o meu chefe? Você tá maluca? Então, o 9, ele entra num processo de que tudo que chega, ele não filtra se é de fato importante ou não. Ele não treina essa capacidade de discernimento. Então, de novo, é como você falou, isso é uma habilidade que precisa ser treinada. E no retiro, a gente aprende. E foi muito interessante, né, Ká, o ano passado, a gente perceber que mesmo no retiro, sendo um espaço seguro, sendo, vamos dizer assim, um teatro que a gente faz ali para treinar, ainda assim era muito difícil para as pessoas falarem. Era muito difícil verbalizar ou não, porque isso está imprintado, né, na nossa natureza, da nossa personalidade. Exato, porque o nosso corpo e a nossa mente, gente, eles não a gente não diferencia o que é real e o que não é real. Então, as experiências que a gente vive, elas fazem novos imprints, elas fazem novas marcas. Exato. E abrem novos caminhos neurais. Então, é o que a Michelle falou. É tão difícil porque a gente está abrindo, desbravando uma nova estrada neural ali para poder falar não, para levar isso para o dia a dia, para aquele caminho já começar a poder ter circulação. Um outro ponto também que eu coloco aqui é a gente suportar o desconforto, né? O nós precisa abrir mão do conforto imediato de não entrar em contato com seus conflitos internos, com o conflito externo, com uma série de coisas, para poder chegar nesse foco, nesse objetivo. E aí eu acho que é tão importante a gente se conectar com o nosso objetivo, se conectar com o nosso propósito, se conectar com aquilo. A gente tem essa prática no Retiro, a gente tem um dia só para a gente se conectar com aquilo que é importante para nós, para o nosso coração, porque eu vou ter que enfrentar desconfortos imediatos para poder continuar nesse caminho, né? Eu vou ter que abrir mão do conforto ali, imediato, aquela coisa que o 9 gosta tanto,
para poder seguir com disciplina, para poder seguir em direção a esse objetivo, né, Mia, esse Com propósito. certeza. E é aquilo que a gente falou, nem sempre o foco vai ser gostoso. Às vezes a gente tem que focar naquilo que está doendo, naquilo que é desconfortável, né? Então, de fato, a gente precisa treinar esse músculo interno de suportar o desconforto, de olhar para aquilo como um ponto de impulsionar a gente para um lugar mais confortável do que aquele que a gente está. E vai ter uma prática nova, né? Eu não vou falar aqui, não sei nem, né, que a gente quer levar para esse retiro, que é uma prática hard para a gente É encarar o nosso verdade. desconforto momentâneo e ver aquilo que a gente é capaz de fazer depois de encarar esse desconforto momentâneo. Gente, é uma Exato. prática assim incrível, incrível, que a gente vai levar, que ao longo dos dias aí a gente conta para vocês, mas é uma prática que vai, assim, é muito, muito, muito legal, né, esse E, aprendizado. e E acho que reverberam. A Cláudia está falando aqui. A Cláudia participou do ano passado e ela falou tanto que essa prática foi desafiadora, mas reverberou por muito tempo, né? Então, aquilo que a gente vive no retiro, de fato, gera uma transformação de longo prazo. com certeza, é longo prazo, gente, é médio, longo prazo, é imediato. Vocês vão ver as marcas que esse retiro, marcas boas que esse retiro vai deixar em você, no seu corpo. E uma coisa que eu acho aqui, né, Mi, que é importante também para o 9, uma prática, é insistir, é retomar. Porque muitas vezes eu tenho foco, eu tenho o meu objetivo, e nem sempre eu vou conseguir eliminar as minhas distrações. Nem sempre eu vou conseguir tirar as minhas distrações. Às vezes eu vou ser capturado por elas e eu vou me distanciar desse objetivo. E o meu coração vai esfriar. E vai parecer que aquele objetivo já não é mais alcançável para mim. E aí, nesse momento, é a gente não se culpar, a gente ter a nossa autoestima. Que a autoestima ela não tem a ver com o quanto eu me cuido, não tem a ver só com isso. Tem a ver com o quanto eu gosto de mim, independentemente da situação. Então eu não me culpo, eu me acolho e eu insisto, e eu retomo, e eu recomeço, e eu vou de novo em direção àquele objetivo, se aquele objetivo fizer sentido para mim, né? Acho que esse é um tema importante, porque a gente não quer dizer que não vai acontecer. A gente vai cair nas distrações. A gente vai ter momentos em que a gente vai precisar retomar. Então, como 9, não desista. Retome quantas vezes for necessário. Como disse um mestre muito querido meu, retome e insista até que o universo entenda que você não vai desistir. Que não tem outro caminho. Né? Até que uma hora isso acontece. Então, insista sempre, né, Mi? E ao desistir, ao perder o foco, é isso, né? A gente conseguir ter compaixão. É a gente conseguir ter compaixão, é a gente ter aceitação, é entender que talvez para a gente vai ser um pouco mais difícil sustentar o nível de energia. Mas isso só significa que a gente vai ter que usar todos os nossos recursos para recuperar a energia, né? Porque o mesmo nível que a gente tem para segurar, para sustentar, para permanecer, a gente tem de energia quando a gente se coloca em movimento para conquistar, né? Então, de fato, a gente tem muita força para poder colocar em movimento e para realizar os nossos projetos. Só que a gente precisa aprender a lidar. Eu falo que é como se Deus tivesse dado para a gente um presente, né? Mas a gente, enquanto criança, a gente tem dificuldade de cuidar desse presente. Então a gente fala, nossa, como eu não sei usar, deixa eu deixar ali quietinho. Mas se a gente aprende a usar, se a gente se fortalece, a gente consegue carregar isso não só para a gente, quanto para o mundo, né? Para as pessoas. Ah, incrível, incrível. E quer acrescentar mais alguma técnica? Eu acho que a gente passou por Acho que a gente tudo, né, passou Mia? por todas. Movimento, Sim. respiração profunda, gente, pelo nariz, né? Uhum, Presta atenção como você está respirando. uhum. Movimento, respiração, evitar negociações mentais, fazer ações rápidas em direção daquilo que você entendeu que é uma voz do seu coração, para você se comprometer com aquilo, né? Porque muitas vezes no Retiro dos 9 a gente teve lá um depoimento, né? Eu só vim porque eu já tinha me comprometido a dar carona. Então se comprometa. Exato. Porque muitas deu 3 dias pro retiro, eu queria desistir, eu não pude desistir porque eu já tinha me comprometido a dar carona pro pessoal. Então, assim, se comprometa na direção daquilo com ações rápidas, né? Diga Uhum. não para aquilo que você entende que são distrações, para aquilo que você reconhece que não é importante para você. Não evite o desconforto imediato. Sacrifique o conforto imediato muitas vezes para você atingir o teu máximo potencial.
e seguir na direção daquilo que é importante para você. E insista, persista, não desista, se acolha, não se culpe, entenda que não é só o objetivo que importa, toda a jornada é importante, todo esse desenho que a gente está fazendo na nossa vida é o que é realmente importante, é o que é válido, né, Mi? Com E aí a gente certeza. segue para a finalização, Mi, eu quero abrir para você, dar suas considerações E, finais, enfim. e o último convite, né, Cá? Venha para o Retiro dos Nove. Venha. Assim, o ano passado, como foi o primeiro, a gente estava ainda naquela insegurança, né, de será e tal. Então eu sinto que a gente ia, chamava as pessoas. Agora, esse ano, gente, a gente tem certeza do que a gente está entregando. A gente vai trazer muito mais potência. A gente já se transformou com todo o processo. Então, para mim, é insanidade o 9 que desiste não ir para o retiro, né? Porque, de fato, é uma oportunidade única e uma transformação, assim, que vai movimentar essa terra, né? Que vai gerar muito movimento para além do que está lá. Então, assim, é não só um convite, mas uma convocação para que vocês estejam com a gente. Perfeito. Quem tiver interesse em participar do nosso retiro, quem sentiu a faísca no coração, como a Mi falou, tome uma ação rápida, não deixe para a última hora. O retiro vai acontecer dos dias de 4 a 27 de outubro, na cidade de São Roque, interior de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, capital. O valor que a gente está é de 2.350 nesse primeiro lote. Então aproveita, gente, com a antecedência que a gente está, a gente consegue facilitar pagamento, a gente consegue fazer uma série de benefícios para ninguém ficar de fora. Manda uma mensagem para uma de nós, fala com a gente, faz a primeira ação rápida para a gente poder seguir nesse caminho. Vocês estarem conosco é transformador, vai ser ainda mais potente, mais especial do que foi o primeiro. E o primeiro já foi aí um grande marco, né, nas nossas vidas. Vamos ter pessoas do primeiro retiro agora no segundo de novo, porque a gente vai ter muita novidade. Algumas coisas vão acontecer novamente, outras coisas a gente está trazendo novidade para colocar ali mais potência, para gerar mais transformação. Não fica de fora, gente. Não procrastina. Exato. Bora pro retiro com a gente. Fora que são 3 dias aí, né? São 3 de quinta à noites, noite, quinta à tarde até domingo, né? Então, fora que é um tempo, gente, agradável, vocês vão ver que vai ser maravilhoso, vocês vão amar estar lá. com Confia na certeza. gente, confia Confia e na gente, vem. vem, né, A amiga? Maristela já Confia, tá vem. falando aqui, ó, já tá se sentindo movimentada na live, imagina no retiro. Má, vem com a gente, desse ano não vou aceitar desculpa, já tô esperando a sua ação certa lá no WhatsApp pra gente fechar, né, pra gente se comprometer, porque de fato vai ser um movimento bem potente. Muito obrigada, gente, a todos que almoçaram aqui conosco, né? A todos que dedicaram aí esse tempo para assistir aqui ao vivo e também aos que vão ver futuramente essa live. Ela vai ficar aqui gravada, disponível. Então, envia lá para aquele 9 querido seu também, incentivando ele a se cuidar, a se olhar, porque olhar para nós, viver esses processos, gente, é um processo de desenvolvimento de autoestima também. Da De gente alto entender que a amor. gente merece, que a gente pode, que a gente deve e que, enfim, e que a gente pode olhar para a gente, né? Que a gente pode se priorizar Sim, também. com E certeza. muito obrigada, mais uma live maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui. É uma delícia sempre partilhar com você esse campo maravilhoso. Com certeza. Eu tô com o coração preenchido e muito feliz com esse movimento que a gente está sustentando, construindo, se beneficiando e contribuindo com tantas pessoas. Obrigada, Cá, por colocar também seu coração e sua energia aqui. Um beijo, gente. Boa tarde. Beijo, beijo, Beijo. Que bom, Vandinha, que você conseguiu entrar. Um beijo, beijo. Até mais. gente.